Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou iniciar nossa aula com uma pergunta. Vamos supor que Rodrigo e Felipe tenham comprado uma pizza cada, na mesma pizzaria e no mesmo tamanho e formato. Rodrigo pegou sua pizza e partiu ao meio, e em seguida comeu uma das metades. Já Felipe repartiu a sua pizza em 8 pedaços iguais e em seguida comeu 4 pedaços de sua pizza. Aí eu pergunto, quem comeu mais pizza? Rodrigo ou Felipe? Pense aí. Vamos analisar os casos. Sabemos que as pizzas eram iguais, mas foram repartidas de formas diferentes. Então, vamos analisar primeiramente a parte do Rodrigo. Ele partiu a pizza ao meio, tendo assim a pizza ficando com 2 pedaços. E como ele comeu uma metade, podemos dizer que ele comeu um pedaço do total de 2, ou seja, um meio ou simplesmente meia pizza. Já Felipe repartiu em 8 pedaços iguais e consumiu 4 pedaços, tendo assim consumido 4 pedaços de um total de 8 pedaços, ou seja, ele consumiu 4/8 da pizza. Mas, se pararmos para analisar, percebemos que os dois comeram a mesma proporção de pizza, pois podemos perceber que os dois comeram a metade dos seus totais de pedaços. Ou seja, podemos dizer que as frações que representam os pedaços da pizza são equivalentes, pois se simplificarmos 4/8 por 2, vemos que também esta fração corresponde a meio. E hoje a nossa aula é justamente sobre as simplificações de frações, pois as simplificações de frações facilitam e ajudam no entendimento e na resolução de problemas matemáticos. Então pegue esse papel e caneta e vamos lá. Olá, aqui quem fala é o professor Rodrigo, do canal Matemático Raiz de X, e hoje eu estou aqui para te ensinar de uma maneira fácil e bem dinâmica a matemática. Peço aí que você curta, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreva no canal para mais aprendizado. Vamos lá! Antes de começarmos a aprender a simplificar, é importante entender o propósito da simplificação. Simplificar é uma maneira de tornar os cálculos matemáticos mais fáceis e compreensíveis. Por exemplo, se eu disser 18/24 das vacas de uma fazenda já foram vacinadas. Parece um pouco complicado, certo? Mas não precisa ser. Podemos simplificar essa fração dividindo o numerador 18 e o denominador 24 por 6, já que ambos são divisíveis por esse número. Assim, chegamos à fração 3/4. Isso significa que, de cada 4 vacas na fazenda, 3 já foram vacinados, já que temos a parte pelo total. Bem mais simples de entender, não é? Mas não se preocupe, vamos agora aprender passo a passo como fazer a simplificação de maneira simples e prática. Para simplificar uma fração, o que a gente faz é dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Mas tem um detalhe importante: esse número precisa ser o máximo divisor comum entre eles, ou seja, um número que consiga dividir tanto o de cima quanto o de baixo ao mesmo tempo sem deixar resto. Por exemplo, vamos pegar a fração 18/24 novamente. Qual é o maior número que divide tanto 18 quanto 24? Para responder essa pergunta, vamos lembrar da nossa famosa tabuada e fazemos a seguinte pergunta: qual é a tabuada que tem tanto o 18 quanto o 24 nos resultados? Se formos analisar, percebemos que é a tabuada de 6, pois observamos que 6 vezes 3 é 18 e 6 vezes 4 é 24. Por isso dizemos que 18 e 24 são divisíveis por 6,
pois eles são resultados de uma multiplicação de 6 por outros números, e assim podemos dividi-los. Agora, temos uma dica extra. Se você não souber qual é o maior número que divide os dois, não tem problema. Você pode ir dividindo por números menores, como 2, 3, 5, até chegar na forma mais simples e irredutível. É só lembrar de usar sempre o mesmo número para o numerador e para o denominador. Para isso, é essencial ter domínio das regras de divisibilidade, isto é, saber identificar quando um número é divisível por 2, por 3, por 5 e assim por diante. Aliás, temos uma aula exclusiva de divisibilidade. Clique no card acima para revisar, mas não se preocupe, pois faremos uma breve recapitulação aqui. Voltando à nossa dica extra, uma maneira de simplificar uma fração é fazê-lo passo a passo gradualmente. Então vamos lá. Vamos resolver este exemplo 18/24 de uma maneira gradual. Podemos perceber que ambos são pares e sabemos que os números divisíveis por 2 são aqueles que são pares. Então, dividindo tanto 18 por 24, nós temos, vamos dividir 18 por 2, que fica 9. Agora, dividindo 24 por 2 fica 12. Temos o resultado da nova fração, 9/12. Então, podemos continuar dividindo isso? Sim, podemos. Vamos continuar por 2? Não, pois percebemos que o 9 é ímpar e eu devo lembrar que o número tem que ser divisível tanto em cima quanto embaixo. Vamos lá. Então, eu não posso mais por 2. Terei que ir para o próximo número. Esses números são divisíveis por 3? Qual é a regrinha básica da divisão por 3? É quando os números somados são divisíveis por 3 ou simplesmente está na tabuada de 3. E nós sabemos que o 9 e o 12 estão na tabuada de 3. Então faremos 9 dividido por 3, isso resulta em 3. E 12 dividido por 3, isso resulta em 4. Chegamos aqui à nossa fração irredutível, ou seja, é uma fração que não pode mais ser simplificada, como vista no exemplo acima. Então, sabemos que 18/24 é correspondente à fração 3/4, ok? Vamos ver mais um exemplo prático. Temos aqui, simplifique a fração 20/30. Primeiramente, temos que saber qual é o número que divide tanto 20 e 30 ao mesmo tempo. Nós temos aqui dois números terminados em 0. Nós sabemos que números terminados em 0 são divisíveis por 10. Então, fazendo 20 dividido por 10 resulta em 2 e 30 dividido por 10 resulta em 3, chegando à nova fração, 2/3. Agora, vamos a mais um exemplo, 36/48. Vamos lá. Temos que os dois números são pares, então eu posso dividir por 2, pois a regra de ser divisível por 2 é que os dois sejam pares. Então vamos lá. 36 dividido por 2 resulta em 18. E 48 dividido por 2 resulta em 24. Os dois continuam sendo par, então eu posso continuar por 2. Fazendo 18 dividido por 2 é 9. E 24 dividido por 2 é 12. Resultando na nova fração, 9/12. E aí, posso continuar por 2? Não, porque temos aqui que somente o 12 é par, o 9 não é par. Então, pulamos para o próximo número, que é 3. Nós já sabemos que 9 e 12 são divisíveis por 3. Então, fazemos 9 dividido por 3, ou seja, qual o número que quando eu multiplico por 3 dá 9? É 3. 12 dividido por 3
a gente faz a seguinte pergunta: qual o número que, quando eu multiplico por 3 de 12, é o 4, resultando em 3 quartos. Então, podemos ver que também esta fração é equivalente à fração 3 quartos. Então, galera, esse foi o nosso vídeo de simplificação de fração. Vimos como é fácil e bem prático reduzir as frações. Basta estarmos em dia com a tabuada e as regras de divisibilidade. Aqui no canal temos outras aulas sobre frações. Então, se você deseja se aprofundar ou revisar este assunto, clique no card que está aparecendo aqui na tela. Lembrando que todas as aulas possuem a apostila para download. Não se esqueça de comentar o que achou dessa aula e dê dicas para crescer o nosso canal. Abraços e não se esqueça, a sua mente cria a sua realidade.